Rio de Janeiro. Lapa, 1932. 2 da manhã em ponto. O ar dentro do bar Danúbio Azul pesava sobre os ombros, uma massa física composta por fumo de rolo queimado, o vapor azedo de cerveja entornada e aquele cheiro metálico, quase imperceptível, que precede o derramamento de sangue. Não houve sirene cortando a madrugada. Não houve aviso prévio, nem batida na porta. A madeira velha da entrada apenas cedeu, girando nas dobradiças enferrujadas com um lamento agudo que cortou a música. O samba, que até aquele segundo mantinha o ritmo dos quadris e dos copos, morreu instantaneamente na garganta dos músicos. Um violão silenciou, a corda vibrando sozinha no vazio. O pandeiro parou no ar. 5 homens fardados cruzaram o batente. Eles não entraram como clientes. Entraram como donos da geografia, ocupando o espaço com a arrogância de quem carrega o distintivo do Estado Novo no peito. 5 capes alinhados, 5 pares de coturnos pretos, engraxados, pisando forte no ladrilho hidráulico sujo de serragem e pontas de cigarro. 5 cacetetes de madeira de lei, pendurados nos cinturões de couro, balançando ritmicamente contra as coxas fardadas a cada passo. O barulho das botas contra o chão soava como marteladas secas em um caixão. Todos os olhos do salão, cerca de 20 pares de pupilas dilatadas pelo álcool e pelo medo, convergiram para o mesmo ponto. O alvo não era o balcão, não era o caixa. O foco daquela invasão cirúrgica estava em uma única mesa no canto mais escuro do estabelecimento, onde a luz amarela de uma lâmpada solitária e suja de gordura lutava para iluminar a cena. Lá estava ele, João Francisco dos Santos, Madame Satã. Ele não se moveu quando a porta abriu. Não virou a cabeça quando a música parou. Continuou sentado, a coluna ereta, vestindo uma camisa de seda branca impecável, um tecido que parecia capturar a pouca luz do ambiente e devolvê-la com um brilho desafiador. Seus dedos longos e fortes seguravam um copo americano pela metade, girando o líquido âmbar em círculos lentos, hipnóticos. Ele levou o copo aos lábios, bebeu um gole curto, sentiu o sabor da cevada morna, engoliu devagar e colocou o vidro de volta na mesa de madeira maciça, sem fazer um único ruído. Só então, com uma calma que beirava o insulto, ele levantou os olhos. Aquilo não era uma batida policial comum. Qualquer um que conhecesse a gramática das ruas da Lapa sabia ler os sinais. Batidas comuns eram barulhentas, caóticas, feitas para prender vadios e recolher propina. Aquilo era diferente. Era uma execução de reputação. O objetivo daquela noite não era algemar um homem, era destruir um mito na frente de seu próprio público. Eles tinham a vantagem numérica, tinham a lei escrita nos papéis e a força bruta nos braços. O plano desenhado na delegacia era de uma simplicidade cruel. Cercar, bater até a resistência quebrar e arrastar o corpo humilhado pelo colarinho até a viatura estacionada na esquina. Porém, o relógio na parede, com seu tic-tac monótono, mal teve tempo de marcar 2 minutos completos, desde a entrada dos oficiais. Porque o que estava prestes a acontecer desafiaria a lógica, a física e a hierarquia social da época. O relatório oficial daquela noite desapareceria dos arquivos policiais por décadas, transformando-se em fumaça burocrática. Essa é a história que a polícia carioca rezou para que ninguém contasse. E o detalhe mais importante, aquele que muda tudo, não foi a força descomunal dele que venceu. Foi onde ele escolheu bater. Para entender o peso daquele silêncio no bar Danúbio, é preciso entender o terreno. O salão era um cubículo apertado, um corredor polonês de mesas de madeira pesada e cadeiras de ferro, onde o espaço para caminhar era um luxo. A fumaça dos cigarros de palha e dos charutos baratos criava uma neblina azulada que pairava no teto baixo, tornando o ar irrespirável para quem não fosse dali. As testemunhas eram o júri da rua. Prostitutas com batom vermelho borrado, malandros de terno de linho branco amassado, garçons com bandejas tremendo nas mãos suadas. Eles importavam mais do que qualquer juiz togado. Se Satã apanhasse ali, na frente deles, se fosse arrastado como um cão sarnento, a lenda morria. A autoridade dele na Lapa evaporaria antes do sol nascer. Era uma questão de vida ou morte social. O motivo da invasão era mesquinho, como costumam ser os motivos das grandes tragédias. Na noite anterior, Madame Satã havia expulsado um protegido da polícia do mesmo bar. Um informante que achou que a carteirada valia mais que a regra da casa. Satã o colocou para fora com a elegância de quem despacha lixo, ignorando as ameaças.
O cabo, que agora liderava o grupo de 5 homens, não estava ali pela lei. Estava ali pelo ego. Ele, um homem troncudo, de bigode grosso aparado com navalha e olhos pequenos e cruéis, não aceitava que um malandro desviado ditasse as regras em seu território. A farda exigia reparação. O sangue exigia pagamento. Eles avançaram. O cabo na frente, 4 soldados logo atrás, formando uma cunha de tecido caque e violência reprimida. O contraste era gritante. De um lado, o Titã. O Estado Novo, a ordem higienista, os coturnos pesados, os revólveres no coldre, a certeza absoluta da impunidade. Do outro, o Azarão. Sozinho, desarmado, cercado por paredes imóveis, com a desvantagem matemática de 5-1. O cabo parou a meio metro da mesa. A sombra dele cobriu o rosto de João Francisco. O cheiro de brilhantina barata que o policial usava invadiu as narinas de Satã, misturando-se ao odor de suor azedo que emanava da farda grossa naquele calor úmido. O policial respirava com força, o peito subindo e descendo, a adrenalina dilatando suas narinas. Ele apoiou uma mão pesada, coberta por luvas de couro, no encosto da cadeira vazia à frente de Satã. A madeira rangeu. "Levanta!" o cabo ordenou. A voz saiu rouca, grave, carregada de desprezo. "Levanta devagar ou a gente te quebra antes de chegar na delegacia." O bar inteiro prendeu a respiração. Um copo bateu contra outro em algum lugar no fundo, um som de vidro que soou como um tiro no silêncio opressivo. Satã não levantou. Ele moveu a mão direita muito devagar em direção ao maço de cigarros Continental sobre a mesa. Puxou um cigarro, levou à boca. Riscou um fósforo na lixa da caixa com um movimento seco e preciso. A chama amarela iluminou seus olhos por um breve instante. Olhos que já tinham visto a morte de perto e não piscaram. Ele tragou profundamente. Segurou a fumaça nos pulmões, saboreando o momento, e a soltou lentamente em direção ao rosto do cabo. A fumaça cinza desenhou espirais no ar entre os 2 homens. "O senhor devia se preocupar mais com a conta da mesa do que com a minha saúde, cabo", Satã respondeu. Sua voz era suave, veluda, quase feminina, mas com uma base de aço frio que fez os soldados atrás do cabo trocarem olhares nervosos. Era a afronta final. A recusa em aceitar o script. O rosto do cabo ficou vermelho, um tom violento que subiu pelo pescoço e atingiu as orelhas. As veias da testa saltaram. Ele não estava acostumado a ser respondido. Na cabeça dele, a farda era um escudo impenetrável. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Satã, quebrando a distância de segurança. A mão do policial saiu do encosto da cadeira e foi em direção ao ombro de seda branca. "Eu disse levanta, seu cafajeste!" O cabo gritou e a mão pesada agarrou o tecido fino da camisa, os dedos apertando a clavícula de Satã com força, buscando machucar, buscando dominar. Foi o erro fatal. Naquele instante, o tempo dentro do bar Danúbio Azul pareceu desacelerar. As regras limitantes do ambiente entraram em jogo. O espaço zero significava que não havia para onde fugir, mas também significava que não havia espaço para 5 homens atacarem ao mesmo tempo sem se atrapalharem. Sem armas de fogo, era a regra tácita. O bar estava cheio demais. Um disparo ali mataria inocentes e viraria um escândalo nacional que nem a polícia poderia abafar. Teria que ser no braço, no cacetete, na carne. A mão do cabo no ombro de Satã foi o gatilho. O contato físico rompeu a barreira diplomática. Satã não reagiu puxando o corpo para trás, como o instinto de medo ditaria. Ele fez o oposto. Ele relaxou. O corpo dele, que parecia estátua, tornou-se líquido. A tensão muscular desapareceu por uma fração de segundo, enganando o cérebro do policial que esperava resistência rígida. Os olhos de João Francisco dos Santos mudaram. O tédio sumiu. O que surgiu no lugar foi uma concentração absoluta, fria e geométrica. Ele não viu 5 policiais. Ele viu ângulos, viu alavancas, viu o peso distribuído de forma errada nas pernas do cabo, viu a posição dos móveis, viu a trajetória. O soldado logo atrás do cabo, um jovem ansioso com o cacetete já na mão levantada, deu um passo em falso, tropeçando levemente na perna de uma mesa. O barulho da bota raspando a madeira foi o sinal de largada. Satã segurou o pulso do cabo que ainda apertava seu ombro. Não foi um agarrão desesperado. Foi uma pinça de ferro. Os dedos longos de Satã fecharam-se sobre a articulação do policial, pressionando um ponto exato entre os tendões. O cabo abriu a boca para gritar, surpreso pela dor aguda e repentina que subiu pelo braço, mas o som não saiu. Com um movimento explosivo que partiu da cintura, Satã girou o tronco ainda sentado.
A cadeira de madeira onde ele estava rangeu violentamente, as pernas quase saindo do chão. Ele usou a força do próprio cabo, que puxava para cima, e a converteu em movimento lateral. O corpo do cabo foi arrancado do chão. Não foi um empurrão. Foi física pura aplicada com maldade. O centro de gravidade do policial foi anulado. Ele voou, as botas desenhando um arco no ar viciado do bar, e colidiu com o soldado que vinha logo atrás. O som dos dois corpos fardados batendo um contra o outro foi surdo, pesado, como sacos de areia caindo de um caminhão. Eles rolaram sobre uma mesa vizinha, derrubando garrafas de cerveja que estouraram no chão, espalhando vidro e espuma branca entre as botas dos outros 3 policiais. O silêncio do bar foi estilhaçado. O caos não começou gradualmente. Ele explodiu. Satã levantou-se. Não apressado, mas fluido, como um gato que se espreguiça antes do salto. Ele chutou a própria cadeira para trás, criando um obstáculo entre ele e os 3 homens que restavam de pé. A cadeira deslizou pelo chão e bateu nas canelas do terceiro policial, que praguejou baixando a guarda por um instante precioso para olhar para baixo. A ginga tomou conta do corpo de João Francisco. Não era capoeira de roda feita para turistas ou celebrações. Era a capoeira de rua, a vadiação mortal, a arte de matar sorrindo. Ele balançou o corpo para a esquerda, uma finta sutil, e o quarto policial mordeu a isca, avançando com o cacetete em um arco descendente, mirando a cabeça de Satã para rachar o crânio. O golpe cortou o ar vazio. Satã já não estava lá. Ele havia descido o nível, dobrando os joelhos em uma esquiva baixa, a negativa, sentindo o vento da madeira passar a milímetros de sua orelha. O cheiro do verniz do cacetete invadiu seu nariz. Ele estava agora dentro da guarda do policial, próximo demais, íntimo demais. De baixo para cima, Satã subiu. O ombro dele, duro como pedra, encontrou o plexo solar do policial. O ar saiu dos pulmões do homem com um som horrível, um huf engasgado. O policial dobrou-se sobre si mesmo, os olhos esbugalhados, o cacetete caindo dos dedos frouxos e batendo no chão com um baque seco. Satã não parou para admirar a obra. Ele sabia que o tempo era seu inimigo. Eram 5. 2 estavam no chão embolados em vidro e cerveja. 1 estava dobrado sem ar. Faltavam 2. E o cabo, furioso e humilhado, já estava tentando se levantar, a mão buscando o coldre do revólver, esquecendo a regra de não atirar. A atmosfera no bar Danúbio Azul mudou de medo para incredulidade. Ninguém conseguia processar a velocidade daquilo. Em menos de 10 segundos, a geometria do poder havia sido invertida. O homem desarmado, o alvo, o azarão, estava de pé, controlando o centro do pequeno salão, enquanto a autoridade fardada rastejava no suor e na sujeira. Mas a luta estava longe de acabar. O cabo, com o rosto cortado por um caco de vidro, finalmente conseguiu firmar os pés. O olhar dele não era mais de arrogância, era de ódio puro. Ele sacou o cacetete novamente, desistindo da arma de fogo por enquanto, e gritou para os outros 2 que ainda estavam inteiros. Peguem ele. Agora. Matem esse desgraçado. Os 2 soldados restantes avançaram juntos, tentando fechar o cerco, encurralando Satã contra a parede do fundo, onde não havia saída, apenas um espelho velho e manchado refletindo a violência iminente. Satã sorriu, um sorriso fino, quase imperceptível. Ele recuou um passo, sentindo a parede fria nas costas. Parecia o fim da linha. Parecia que a matemática finalmente cobraria seu preço. Os cacetetes subiram, prontos para descer em uníssono e esmagar a resistência. O que eles não sabiam é que Satã não estava encurralado. Ele estava apenas posicionando as peças para o próximo ato. Ele olhou para uma garrafa de cachaça cheia na mesa ao seu lado direito. Olhou para a lâmpada pendurada acima da cabeça dos policiais. E então, fez algo que ninguém esperava. Ele apagou o sorriso. A luz vacilou. E foi nesse momento, com as costas na parede e a violência vindo de frente, que a lenda de Madame Satã deixou de ser uma história de bar para se tornar um pesadelo da corporação. Porque ele não ia apenas se defender. Ele ia ensinar uma lição. O primeiro cacetete desceu. O ar sibilou. A madeira maciça do cacetete desceu rasgando o espaço onde milésimos de segundo antes estava a cabeça de Madame Satã. O golpe não encontrou carne nem osso. Encontrou o reboco úmido da parede. O estalo foi seco, violento, uma explosão de pó branco e lascas de tinta velha que voaram como estilhaços de granada, cobrindo o ombro escuro do cabo. Aquele foi o som do erro. No instante em que a ponta do cacetete bateu na alvenaria,
A vibração subiu pelo braço do policial, sacudindo o cotovelo, subindo pelo bíceps e explodindo no ombro. O choque mecânico fez a mão dele adormecer instantaneamente. Os dedos, traídos pelo impacto, afrouxaram a pegada na empunhadura de madeira. Satã não viu apenas uma falha. Ele viu um convite. Ele já estava abaixado na posição de cócoras, os joelhos flexionados em um ângulo agudo que qualquer fisioterapeuta diria ser impossível sustentar com elegância. Mas ali, naquele chão sujo de serragem e pontas de cigarro, ele encontrou a alavanca que precisava. Satã projetou o corpo para cima, desenrolando a coluna como uma mola de aço solta de repente. O topo da sua cabeça, duro e implacável, encontrou o queixo do policial que estava à sua esquerda. O som foi horrível. Dentes batendo contra dentes, língua sendo mordida, o clique úmido de uma mandíbula saindo do lugar. O homem caiu para trás, sem emitir um som, os olhos virando o branco, apagado antes mesmo de as costas tocarem o chão pegajoso. Agora restavam dois. O cabo com a mão formigando e o orgulho ferido, e o último soldado, um rapaz jovem demais para estar ali, cujas mãos tremiam visivelmente ao segurar o próprio cacetete. A matemática havia mudado. De 5 para 1, agora eram 2 para 1. Mas a atmosfera no bar dizia outra coisa. O medo havia mudado de lado. O soldado jovem cometeu o pecado da hesitação. Ele olhou para o companheiro desmaiado no chão, depois para o cabo, buscando uma ordem, um comando, qualquer coisa que dissesse o que fazer. Satã não esperou a ordem. Ele avançou. Não correu. Deslizou. Os sapatos de couro bicolor, preto e branco, moveram-se sobre o ladrilho hidráulico, com uma leveza que desafiava a gravidade. Ele encurtou a distância em 2 passos largos. A mão direita de Satã, aberta, espalmada, atingiu o peito do soldado jovem. Não foi um soco. Foi um empurrão técnico calculado bem no externo. O ar saiu dos pulmões do rapaz. Ele tropeçou para trás, as botas escorregando na cerveja derramada, e caiu sentado sobre uma cadeira de vime que cedeu com um barulho de galhos secos quebrando. Ele não levantou. Ficou ali, tossindo, tentando lembrar como se puxava o ar para dentro do corpo. Agora era apenas o cabo e Satã. O silêncio voltou ao bar Danúbio Azul. Mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da expectativa de um linchamento. Era o silêncio sagrado de quem testemunha um milagre profano. O cabo recuperou a sensibilidade na mão. Ele girou o cacetete, firmando a pegada. O suor escorria pela testa larga, misturando-se à poeira do reboco, criando uma pasta cinzenta que lhe dava um aspecto fantasmagórico. Ele sabia que não podia recuar. Se saísse daquele bar sem o prisioneiro, sua carreira acabava. Se saísse derrotado, sua vida acabava. Você vai morrer hoje, seu maldito, o cabo sussurrou. A voz saiu trêmula, carregada de uma promessa que ele já não tinha certeza se podia cumprir. Satã ajeitou o punho da camisa de seda. O tecido branco estava imaculado, salvo por uma pequena gota de sangue que não era dele. O senhor fala demais, cabo. A boca cansa, o braço pesa. Foi nesse momento que a coisa ficou feia. O cabo, movido pelo desespero de quem vê o abismo, largou a tática e abraçou a brutalidade. Ele avançou como um touro, baixando a cabeça, tentando um tackle, um agarrão de cintura para levar a luta para o chão, onde o peso corporal dele faria a diferença. E funcionou. Pelo menos por 3 segundos. O impacto dos corpos foi surdo. O cabo conseguiu envolver a cintura de Satã com os braços grossos, travando as mãos nas costas dele. O impulso jogou os dois contra uma mesa redonda de ferro fundido. A mesa virou. Copos, garrafas e cinzeiros voaram. Os dois rolaram pelo chão. O público no bar soltou um grito abafado. Ali no chão, a técnica desaparece e a força bruta impera. O cabo ficou por cima. Ele pesava quase 100 quilos de músculo e ódio. Ele pressionou o antebraço contra a garganta de Satã, cortando o fluxo de ar. O rosto de Satã foi pressionado contra o ladrilho frio e sujo. Parecia o fim. A física era implacável. O peso do policial esmagava a traqueia. O rosto do cabo estava a centímetros do de Satã, os dentes arreganhados, a saliva respingando. Eu disse que ia te quebrar. O cabo grunhiu, forçando mais peso. Qualquer outro homem teria entrado em pânico. Teria debatido as pernas, tentado socar as costas do policial, desperdiçando oxigênio precioso. Satã fez o oposto. Ele parou de se mover. Ele relaxou o pescoço. Deixou os olhos semiabertos. Por um segundo, o cabo achou que ele tinha desistido ou desmaiado. O policial, instintivamente, aliviou a pressão milimétrica para checar a vitória. Foi o detalhe que ninguém conta nos relatórios.
Satã não precisava de força, ele precisava de espaço, e o cabo acabara de lhe dar 1 centímetro. Com uma flexibilidade de dançarino, Satã trouxe o joelho direito para cima, passando-o entre o seu próprio corpo e o do policial. O joelho encontrou o quadril do cabo, criando uma barreira, uma cunha. E então, ele torceu. Num movimento de tesoura, usando as pernas como uma alavanca hidráulica, Satã girou o quadril. O centro de gravidade do cabo foi deslocado para o lado. O peso dele, que era sua maior arma, tornou-se sua ruína. O corpo do policial tombou para a direita, pesado, desengonçado. Satã rolou junto. Num piscar de olhos, a posição se inverteu. Mas Satã não ficou por cima para bater. Ele se levantou imediatamente. Ele não queria lutar no chão. O chão suja a roupa. O chão é para os cães. Ele ficou de pé. O cabo, atordoado pela reversão, tentou se levantar rápido demais. Ele ficou de 4 apoios tentando erguer o tronco. E foi aí que aconteceu o gesto que entraria para a mitologia da Lapa. Satã não chutou o rosto do policial, o que seria a escolha óbvia e letal. Ele não pisou na mão dele. Ele esperou. Ele esperou o cabo ficar de joelhos, o rosto na altura da cintura de Satã. O policial levantou a cabeça, os olhos encontrando os de João Francisco. O cabo esperava o golpe final. Esperava a bota. Satã levantou a mão direita. Aberta, relaxada. O bar inteiro congelou. O tempo parou. A vitrola parecia ter prendido a respiração. Aprenda a respeitar quem é rei na própria casa, Satã disse, num tom de voz que não era um grito, mas uma sentença. A mão desceu. Não foi um soco, foi um tapa de pai. Um estalo de pele contra pele que ecoou pelas 4 paredes do bar Danúbio como um tiro de canhão. O som foi agudo, humilhante, definitivo. O rosto do cabo virou violentamente para o lado. O cap voou da cabeça dele, girando no ar antes de cair dentro de uma poça de cerveja choca. O policial não caiu pelo impacto físico. Ele caiu pelo choque moral. Ele desabou sentado sobre os calcanhares, a mão levando ao rosto que ardia, os olhos marejados não de dor, mas da compreensão súbita e terrível de que ele não era mais a autoridade ali. A marca dos 5 dedos de Madame Satã ficou impressa em vermelho vivo na bochecha do representante do Estado. Ninguém riu. Ninguém comemorou. O que se seguiu foi um silêncio pesado, denso. Os outros 4 policiais começaram a se mexer, gemendo, tentando entender onde estavam. Um segurava o braço quebrado. Outro cuspia sangue. O jovem soldado ainda estava na cadeira quebrada, pálido como cera. Satã deu um passo para trás. Ele passou as mãos pela frente da camisa, esticando o tecido, verificando se havia algum rasgo. Satisfeito, ele passou a mão pelo cabelo, ajeitando um fio rebelde. Ele olhou para o dono do bar, um português gordo que estava escondido atrás do balcão, apenas com os olhos para fora. Seu Manuel, Satã disse, calmo. Põe na minha conta o prejuízo da mesa. E a cadeira do rapaz ali. Ele não correu para a saída dos fundos. Ele caminhou em direção à porta da frente. Os policiais no chão se encolheram quando ele passou, como se a sombra dele queimasse. O cabo, ainda de joelhos, não ousou levantar o olhar. Ele sabia, todos sabiam. Se ele levantasse a arma agora, seria covardia. E pior, ele não tinha certeza se conseguiria acertar. Satã abriu a porta dupla de madeira. O ar da madrugada da Lapa entrou, fresco, limpando o cheiro de suor e medo. Ele parou no batente por um segundo, recortado contra a luz fraca dos lampiões da rua. Virou a cabeça levemente para trás, olhando para os 5 homens fardados destruídos no chão do seu bar favorito. Boa noite, senhores. E saiu. Caminhou pela calçada de pedras portuguesas, os passos rítmicos, a cabeça erguida, desaparecendo na neblina fina que descia do Santa Teresa. O que aconteceu depois? Bem, isso é o que explica por que você nunca leu sobre essa noite nos livros de história da PM. No dia seguinte, os jornais apenas noticiaram um pequeno tumulto na Lapa, atribuído a baderneiros desconhecidos. Nenhuma menção a 5 oficiais feridos. Nenhuma menção a um homem só. A viatura não levou ninguém para a delegacia naquela noite. Levou todos direto para a Santa Casa de Misericórdia. O cabo pediu transferência para um batalhão na Zona Norte na semana seguinte. Dizem que ele nunca mais entrou num bar na Lapa. A conta do bar Danúbio foi paga, até o último centavo na tarde seguinte, em dinheiro vivo. O relatório policial da ocorrência foi preenchido, carimbado e, misteriosamente, extraviado antes de chegar ao arquivo central.
Alguém no alto comando entendeu que aquela vergonha não podia ser documentada. A história oficial protege a farda, a história da rua protege o mito, mas quem estava lá, viu. E quem viu, contou. A lição que ficou naquela madrugada de 1932 não foi sobre capoeira, nem sobre briga de bar. Foi sobre algo muito mais profundo. Foi a prova de que a autoridade não reside no uniforme que você veste, mas no que você é capaz de sustentar quando as luzes se apagam e a ajuda não vem. A arrogância do cabo o cegou. Ele olhou para um homem de camisa de seda e viu uma vítima. Esqueceu que, na selva de pedra, o predador mais perigoso não é o que ruge mais alto, é o que ataca com mais precisão. E se você andar pela Lapa hoje, nas ruas estreitas onde o samba ainda ecoa, e perguntar aos mais velhos sobre a noite em que 5 homens tentaram dobrar João Francisco, eles vão te dizer a mesma coisa, com um sorriso de canto de boca. Eles vão dizer que existem reis que usam coroa de ouro, e existem reis que usam navalha e seda, mas só um deles saiu andando pela porta da frente quando a música parou. E o detalhe que arrepia, aquele que faz você pensar 2 vezes antes de julgar quem está sentado sozinho no canto escuro do bar, é que ele nem precisou tirar o copo da mão para começar.